Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui conosco, como sempre, está o Marcos Carvalho Lopes. Como sempre, é redundante esse negócio. Redundante. A gente está continuando aqui o nosso trabalho, o nosso segundo podcast. Hoje a gente vai falar sobre a felicidade. Como é que você achou que foi o papo de hoje, Marcos? Eu acho que o papo de hoje foi feliz. Acho que a gente conseguiu. A palavra felicidade ela é muito ampla, o significado dela. Então, quem ouvir vai ouvir alguma coisa relacionada à palavra. Não vamos fechar coisa nenhuma, mas a conversa vai surtir algum resultado. Ela conversa com uma conversa feliz. Eu acho que essa é a ideia mesmo, né? A gente abrir conversas, abrir espaço para mais discussões e outras leituras, né? Sim. Acho que atingiu bem os nossos objetivos. Então, sem mais delongas, vamos logo ao nosso papo sobre a felicidade. A felicidade, a gente vai gravar hoje então sobre a felicidade. Então, Marcos, o que significa felicidade? Quando você pega a palavra felicidade num significado corrente assim pra gente, é um estado de euforia, de bem-aventurança, talvez. Ventura, né? A pessoa se sente bem. Mas você pode dar a esse termo dois significados distintos assim para tentar dar uma polarização para pensar melhor. Você pode pensar na felicidade instantânea, que é o momento. Então eu me sinto feliz, de repente eu me sinto triste. Então esse sentir depende de um momento, né? Ou a ideia de bem-aventurança, que é a ideia de uma vida feliz. Então essa segunda ideia é mais antiga, mais ligada ao pensar dos gregos. E essa felicidade momentânea talvez seja uma ideia de felicidade moderna, né? Quando a gente pensa nos instantes de felicidade. Mas então, se você está pensando só nos instantes de felicidade, você pensar em ser feliz como uma coisa mais plena, como os gregos pensavam, hoje não é considerado mais possível, não é mais possível, ou nunca foi? É diferente porque para o grego e para sociedades antigas, geralmente o social vinha em primeiro lugar. Então, você não poderia ser feliz sozinho. A ideia de uma felicidade ligada meramente aos prazeres imediatos e instantâneos, ela não se constituía como algo de valor. O valor dependia do reconhecimento social. Então, para sociedades mais antigas, você tinha um privilégio da sociedade sobre o indivíduo. E isso era o cultivo da nobreza, dos valores de virtudes, etc. Todos eles ligados à ideia de constituir a felicidade. Acaba sendo um caminho que esse tipo de felicidade também era uma felicidade que preserva o status quo, né? Porque cada um deve ser feliz atingindo a vida plena de acordo com a sua função social. Cada um tem seu lugar na estrutura social. Isso é interessante porque quando você pega Shakespeare, por exemplo, no século XVI, surge um ideal de sinceridade. E junto com isso, aquela ideia de romance que a gente tem, de ter uma vida com algum sucesso material, casar, ter um romance e criar uma família feliz. Esse é o ideal de felicidade kitsch, né? É o ideal de felicidade ainda hoje. Mas por que eu falo que é kitsch? Porque nós aprendemos a pensar de modo individualista e contra a sociedade. A sociedade nos vende isso como ideal de felicidade. Aí as pessoas, não, eu quero pensar, eu quero ser diferente do que a sociedade me prega. Então, apesar de que todo mundo, de uma forma ou de outra, se posiciona em relação a esse ideal, a sociedade bem pensante não quer caminhar por aí, né? Então, ela se volta contra esse ideal de ter uma casa, uma família, um cachorro, e isso faz parte da ideia de uma, vamos dizer que em termos, talvez uma contracultura, né? O pensar contra o que é estabelecido, contra o que a sociedade nos diz que deveria ser o correto. É contra aquela ideia de que o dinheiro traz felicidade, de que você tiver prosperidade, você vai trazer alguma coisa boa para você, assim, por exemplo? Nesse caso, talvez você possa ser contra a ideia, por exemplo, que o casamento ou ter filhos possa trazer felicidade. Você pode defender, não, dinheiro que é importante. O importante, né, nesse caso que eu estou colocando assim, é só você se opor ao ideal
que a sociedade promove de uma vida plena a partir de um conjunto de elementos. O que você vai valorizar para quebrar essa estrutura, aí depende de cada pessoa. Mas aí você vai ter diversos caminhos para você se destacar como indivíduo, na busca do destaque individual. Quem se mantém nesse ideal talvez não consiga esse destaque individual, né? E assim, pela história da filosofia, tem alguns exemplos de pensadores que já pensaram assim sobre a felicidade, sobre o que é ser feliz, o que é necessário. Se você pegar a felicidade é um dos tópicos principais da filosofia, porque quando a filosofia surge com Sócrates, a ideia de vida virtuosa é a vida que você constrói a partir da busca da sabedoria, e essa sabedoria está vinculada à felicidade. Ser virtuoso implica em conseguir ser feliz de forma mais plena. Então, a busca da sabedoria, a filosofia, nasce já vinculada à ideia de que você, sendo filósofo, você vai conseguir ter um tipo de conhecimento que vai te fazer agir de forma melhor e conseguir se aproximar da felicidade, de uma felicidade mais verdadeira. Nesse sentido, aí você já tem, desde do começo da filosofia, uma diferenciação entre prazeres imediatos e prazeres superiores. Então, a ideia de que quem se atém ao que é imediato, quem se atém aos prazeres da bebida, da comida, esse não consegue construir uma vida feliz. Ele não conseguiria alcançar a verdadeira felicidade. A palavra grega para felicidade, nesse caso, é bem importante, porque aí você diz em grego eudaimonia. Eudaimonia, o eu significa ter um bom daimon. Você ter um bom daimon é você ser feliz. Então acaba tendo uma dimensão que vai além do humano, né? Uma dimensão até, a gente pode falar assim, a palavra não é muito boa, religiosa, mas você vai tentar se superar, né? E essa definição de eudaimonia dependia do reconhecimento social. Você era reconhecido como uma pessoa eudaimônica pelos outros. Você não podia ser feliz sozinho. Então a ideia de você fazer festas, grandes festas, bebedeiras, orgias, você não ia ser reconhecido como uma pessoa eudaimônica. Então dependia muito do seu valor social, o seu valor, a sua participação dentro da sociedade. Inclusive, a ideia de que a felicidade é o fim do ser humano já aparece em Platão e depois vai ser reafirmada por Aristóteles. Aristóteles vai perguntar mais ou menos assim: todas as coisas têm um fim, todas as coisas têm um objetivo. Elas têm uma função. Qual que é a função do homem? Qual que é o objetivo do homem? E a resposta que ele chega é a eudaimonia. O homem, a função do homem, na nossa tradução seria: a função do homem é alcançar a felicidade. Mas a palavra felicidade nesse caso talvez fosse muitas vezes traduzida por bem-aventurança, né? Você ter uma vida plena, né? Uma vida plena, nesse caso, mais socialmente reconhecida do que, entre aspas, assim, sentida mesmo pela pessoa. A felicidade independeria um pouco do que a pessoa se reconhece, mais do que a sociedade reconhece ela. Nesse caso, se você pensa em Aristóteles, você vai ter a ideia de que, tá bom, você procura a felicidade, mas existem várias formas de felicidade, várias descrições do que é felicidade. Por isso que cabe a investigação. Aí eu acho que você tem uma ideia que acontece em Platão também, que a alma é dividida em partes. A relação corpo e alma é muito importante para pensar a felicidade. Então, quem segue só os prazeres do corpo teria uma felicidade menos eudaimônica. Seria algo mais ligado ao imediato, algo que é contingente, que muda o tempo todo. Então, é mais difícil pensar na felicidade desse jeito, a felicidade plena. Então, quanto mais próxima a pessoa mais a pessoa se tornasse racional, mais fácil seria ela garantir sua felicidade. De todo modo, a felicidade tem um aspecto trágico, porque você não consegue garantir sozinho sua felicidade. Você pode fazer tudo para ser reconhecido pela sociedade como alguém que teve uma vida boa, mas depois da sua morte alguém descobre que você recebeu o dinheiro da Petrobras. Alguém descobre alguma coisa que você fez de errado e não te reconhecem como alguém
que merece o título de eudaimônico. Então, um exemplo mais próximo da filosofia, para os gregos, é engraçado isso, a gente tem todos os escritos do Platão preservados, mas do Aristóteles não, porque o Aristóteles, os gregos não consideravam ele um exemplo de vida boa, não consideravam ele um exemplo de pessoa que devia ser seguida. E a filosofia era vista como um modo de vida. O Aristóteles, ele na descrição dele da ética, ele fala que a maneira mais fácil de se aproximar da felicidade seria buscar objetos superiores. Então, o melhor caminho seria dedicar a sua vida à contemplação do bem, ou seja, a fazer filosofia, a contemplar a teoria. A forma mais fácil seria imitar os deuses. Os deuses só contemplam o que é bom, né? E os filósofos seriam os que mais se aproximam dos deuses. No final das contas, o jogo é esse. A maior felicidade, a forma mais fácil de alcançar a felicidade seria ser filósofo. Curiosamente, o nosso amigo Aristóteles não era bem visto pelos seus contemporâneos. Até por isso, nós temos hoje só 30% dos escritos dele. A maioria se perdeu. A gente só tem alguns escritos que ele usava dentro da sua escola, o liceu. O restante, diálogos, muita coisa que ele escreveu para fora do liceu não chegou até nós. Enquanto de Platão a gente tem tudo. De Platão sobrou tudo, até apócrifos, né? Então essa ideia de bem-aventurança é engraçado pensar que o próprio o Aristóteles pensava que lendo, fazendo filosofia, ele garantiria sua eudaimonia. De início não, para seus contemporâneos não, mas depois de vários séculos ele ganhou. E parece que isso parece muito mais com o que a gente tem hoje em dia de visão de felicidade, de que assim, se a pessoa ficar pensando demais, refletindo demais, ela vai ter uma angústia maior do que a pessoa que não vai pensar e vai se acomodar na sua posição e seria, em teoria, até mais feliz se acomodando do que ficar refletindo demais. Essa é a grande questão, porque o Sócrates, Platão, Aristóteles, eles são intelectualistas. Então, eles ligam a ideia de você saber com a ideia de você agir. Né? Então, quem sabe age de acordo com aquilo que sabe. Então, o conhecimento seria um pressuposto para a felicidade, porque você se ligaria a prazeres superiores também. O conhecimento te ajudaria a ser feliz. Isso é um pressuposto bastante questionável. Bastante questionável, porque saber não implica que você vai agir naquela direção, né? E é o que você colocou. Mas todos os pensadores gregos tinham esse pressuposto de que o conhecimento levava você a agir de forma mais próxima àquilo que era essencial para sua alma. Eu acho que nesse sentido, como você descreve a alma, é uma coisa muito importante, né? Mesmo quando você pensa nos cristãos, a ideia de felicidade está na beatitude, né? A alegria de estar na verdade de Deus. Quem está na alegria de estar na verdade de Deus, aí já começa a ser mais individualista, né? Você se sente pleno, feliz, não precisa de mais ninguém. É bem diferente, né? A ideia, porque É daí diferente. não quer dizer mais uma aceitação Da da sociedade. sociedade. Mas eu acho que Você, hoje também há muito que se falar do consumismo também, de que você vai se. O indivíduo vai, através do consumismo, vai se definir e vai se expressar, e isso de alguma forma ou traria ou afastaria ele de uma felicidade, de alguma forma. nesse caso, a comparação do consumismo seria a comparação com o lado mais baixo da alma, né? A ideia de que você se dedicaria a prazeres imediatos e assim você não teria a construção de uma vida, né? Você não construiria uma vida plena, você regularia a sua vida por aquilo que é mais próximo. Tanto para Platão quanto para Aristóteles, essa vida não é a mais virtuosa. Mas você não pode, nesse ponto, Aristóteles é muito mais condescendente. Você não pode se furtar de ter alguns prazeres, né? Eu acho que nesse caso, os pensadores que seguiram ao Platão e Aristóteles, os helenistas, os estoicos, epicuristas, eles nos ajudam a pensar melhor esse tipo de questão, né? Porque mesmo o consumo, o prazer do consumo, se você consome mais do que você pode pagar, você depois vai ter problemas. Saúde financeira também, se você não tiver, ela vai te atrapalhar. Pois é, se Chegar à você não tem felicidade. dinheiro, se você não tem dinheiro para comprar, como que você vai entrar no jogo dessa felicidade consumista? É melhor ser religioso. Não, mas a ideia de que o Aristóteles deixava claro, pelo menos isso. Se você não tiver bens, você não consegue
procurar a felicidade. Você tem que ter um mínimo de bens necessários para ser feliz. Essa ideia aparece hoje na economia quando eles falam de IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano. É uma ideia que eles desenvolveram a partir do pensamento de Aristóteles mesmo. Você tem o PIB, a distribuição do PIB não é garantida, né? Você pode ter um PIB muito alto, mas as pessoas viverem em condições precárias. Então, o que você precisa para se desenvolver plenamente? O que você precisa para ser feliz? Você precisa ter acesso à educação, você precisa ter acesso à saúde e a várias coisas. Um nível de renda mínimo é necessário para almejar a felicidade. Então, a felicidade está ligada à justiça social. Existe uma necessidade de algum nível de justiça social para que as pessoas possam almejar a felicidade. Porque se você for pensar de forma bem rasteira, a felicidade depende muito das expectativas de cada pessoa. Então, se a pessoa tem expectativa muito baixa, até porque ela não teve condições de pensar diferente daquilo, ou almejar algo diferente, ela pode ficar contente com muito pouco. Uma esmola já pode ser suficiente para ela ser feliz. Então, não é algo que ela vai construir por ela mesma, né? Sim, é assim, o saúde financeira, você ter alguns bens é necessário para você ser feliz, mas não é suficiente também, né? Que você pode ter vários exemplos de pessoas que são muito bem-sucedidas financeiramente e que não parecem ser muito felizes, assim, né? Não são felizes. A ideia de que um fator só pode garantir a felicidade também não se justifica. Você precisaria ter alguns outros fatores. Aí entra todo o jogo do que você espera, né? Qual a sua expectativa? Se você for uma pessoa que está mais ligada ao hedonismo, à ideia do prazer imediato, esse argumento não se justifica. Ele vai falar, olha, tendo dinheiro, eu posso comprar a felicidade. Vamos dizer que você tenha drogas para ser feliz. Vamos pensar assim que você pode ir de uma festa para outra festa, para outra festa, ou você pode tomar um remédio que te dê a felicidade plena. O Robert Nozick, filósofo norte-americano do século XX, ele propôs um experimento até de pensamento que é interessante, que era a máquina da felicidade. Se você pudesse entrar numa máquina, você entrando ligado a ela, você pudesse ser feliz o tempo todo. Por que não fazer isso? Mas a felicidade o tempo todo, assim, acaba que você não tem nem contraponto, no caso. Você não tem experiência. A experiência gera um enriquecimento. Então, esse contraponto, o que se chamou de contraponto, é a negatividade que te daria crescimento, né? É engraçado você pensar nesse tipo de conflito entre individual e social, né? Antigamente, na Grécia, a felicidade era social. A partir, principalmente da modernidade, a felicidade passa a ser individual. E esse indivíduo deve se voltar contra a sociedade e vencê-la. A ideia de uma vida plena, talvez na modernidade, seja daqueles heróis que vencem a própria sociedade, né? Eles conseguem se destacar para além daquilo que a sociedade define como o que seria correto. Então, a negatividade é necessária. Esse enfrentamento com algo, essa criação, a criação de si mesmo, você se criar a si mesmo. Esse passa a ser o ideal da modernidade. Quando Platão e Aristóteles definiam as coisas, era bem mais fácil, porque eles definiam a partir da alma. A alma tem tais e tais partes, se você seguir essa parte, você vai ser feliz com isso. E você vai ser inferior à pessoa que segue a outra parte da alma, né? Hoje em dia, a gente não tem essa descrição da alma, né? Os filósofos mais próximos, eles tratam a felicidade de forma diferente. Vamos pensar aqui em dois filósofos, dois grupos de filósofos mais importantes para a contemporaneidade. Kant, por exemplo. Kant vai falar que a felicidade não pode ser um objeto da ética, porque você pensar que o fim último de todas as coisas é ser feliz, tomando a felicidade no sentido moderno, é um problema, porque você nunca vai saber quando você é feliz. Você nunca sabe o que você precisa para ser feliz. Então, a ética não se sustenta se você pensar na felicidade. Ele Certo? acha que Essa busca gera até uma angústia, né? De você querer buscar sempre. Se ela fosse sempre o fim último, ela gera uma angústia que acaba afastando você da felicidade. e você nunca. Como você vai saber, agora eu estou feliz, agora eu sou feliz? E se você pensar também em termos diversos, como se você colocasse o princípio ético. Ser ético é fazer os outros felizes. Nada garante que você pode dedicar sua vida toda a fazer os outros felizes
mas as pessoas podem não gostar do que você está fazendo. Não necessariamente você vai conseguir isso. Não necessariamente você vai conseguir isso. Embora você não consiga, o Kant coloca que os princípios, então, seria se autoaperfeiçoar, melhorar a si mesmo e fazer os outros felizes. Esse segundo alvo, ele também diz, você pode fazer tudo a vida inteira para tentar fazer o outro feliz e no final a pessoa fala, nossa, você era muito chato. Você me enchia o saco o tempo todo, fazendo as coisas para mim, eu não queria isso, né? Mas há uma corrente filosófica contemporânea, assim, com muita força na filosofia contemporânea, que leva muito em conta a felicidade, que é o utilitarismo. Para o utilitarismo, o princípio que devia regrar a sociedade é aumentar a felicidade. Quanto mais pessoas fossem felizes, melhor a ação. Então, o utilitarismo toma isso como princípio para você pensar como deve ser a ação ética ou a distribuição da justiça, né? Se você matar todas as pessoas infelizes, a sociedade vai ser bem melhor. Vai ser uma ação boa. Esse tipo de ideia utilitarista gera dilemas, né? Aquele tipo de dilema. A sociedade, aí em Goiânia, nunca ia acontecer isso, mas vamos dizer que o pessoal se rebelasse contra alguém que foi acusado de estuprar uma pessoa e a sociedade fosse lá, várias pessoas resolvessem matar esse indivíduo. Por esse cálculo de felicidade, era melhor deixar eles matarem, né? Só o cara ia ficar bem se ele não fosse morto. Então, esse cálculo cru do que é felicidade acabou se tornando mais complexo aos poucos. O primeiro que propôs ele foi o Bentham. Depois, o Stuart Mill propôs esse cálculo da ideia utilitarista de felicidade, mas ele considerou que existiam felicidades superiores e inferiores. Então, existiria um tipo de hierarquia de tipos de felicidade. Aquela coisa, você pode ser feliz assistindo o Big Brother ou ouvindo um podcast de filosofia ou lendo filosofia. É claro que a quantidade de prazer que você vai conseguir em cada ação vai ser diferente, mas o que é superior, seria a atividade de leitura. Eu vou colocar em último o Big Brother. Vou pensar positivo em relação ao podcast. Mas aí você deveria passar por um juiz autorizado, para alguém que conhece todas as formas de prazer e vai falar, não, esse prazer é menor que o outro. Como beber vinho, né? Para quem não conhece vinho, o Cantina da Serra, que nem é vinho, é bom. Para quem conhece, não fala, não, eu não vou beber esse vinho, né? Porque para mim isso aí nem é vinho, eu não vou colocar isso na boca, etc. Aí você vai falar, não, essa pessoa que é refinada, ela tem acesso a um prazer mais qualificado. Um prazer mais qualificado. Você consegue fazer uma hierarquia de prazeres, né? E aí a objeção que você pode ter a isso, uma das objeções é aquela que você falou. O conhecimento pode não ajudar tanta pessoa a ser feliz, né? Por que você precisa da teoria, né? Você pode gostar simplesmente. Talvez aquela pessoa que não tenha conhecimento de coisa nenhuma seja mais próxima. E outra coisa também que você mesmo falou, que aí também entra a questão da expectativa, né? Que talvez o cara que nem conhece de vinhos tem uma expectativa muito menor, ele não tá querendo ter aquele prazer de tomar o vinho caríssimo e mais refinado. Qualquer um vinho para ele vai trazer prazer para ele e para o outro não, né? A expectativa de um é bem menor. Sim, você vai ter a relação de expectativa e tipo de prazer, mas isso é claro que as coisas vão ficando mais complexas. De todo modo, a questão, para mim, eu fico pensando na questão é o prazer da teoria, né? Por que a teoria poderia te gerar prazer? Mas eu acho que, só para destacar um ponto importante nessa questão do utilitarismo, do cálculo da felicidade, assim, uma coisa importante é que o Stuart Mill, ele calculando que todo mundo, o importante é que a pessoa seja feliz. Então a felicidade de um não pode ser mais importante que a felicidade do outro. Então, isso fez com que ele fosse um dos primeiros caras a defender o direito das mulheres, a defender causas que na época, no começo do século XIX, não eram nem pensadas, né? Então, é uma perspectiva que integra muitas demandas diferentes. É que daí você consegue ter mais simpatia pelo outro, né? Que a felicidade do outro também é tão importante quanto a sua ou quanto a de qualquer outro, independente de grupos. Sim. Isso traz uma vantagem. Você consegue pensar em muitos outros diferentes. Mas aí você vai ter também um limite daquele desejo
que não faz bem. Assim, por exemplo, se você pode falar assim, meu desejo de felicidade, minha felicidade depende de que meu Deus seja o único Deus verdadeiro. Aí você vai ter um problema, você vai ser um problema para a sociedade como um todo, né? Vai ser um Boko Haram na vida das pessoas. Pois é. Então, essa mediação das felicidades, do que te faz feliz, vai acabando influenciando na distribuição dos bens também. O que seria a cesta básica também, vamos dizer assim, não estou falando da cesta básica como a gente tem hoje em dia, né? Mas a cesta básica dos bens necessários para uma vida plena. Talvez seja diferente a cesta básica de um índio para a cesta básica de alguém que mora em São Paulo, né? O que ele vai pedir para garantir a felicidade dele seriam coisas diferentes. Claro, em São Paulo ele vai precisar de um iPhone, por exemplo. Você não Pois pode é. ser feliz sem um iPhone. Pois é, e talvez essa definição de felicidade via consumo está muito ligado a essa ideia de autocriação, né? Você se cria e você se diferencia a partir das marcas que você pode consumir. Quando você não tinha esse ideal de autocriação tão forte, era mais fácil, você era feliz a partir do reconhecimento de uma sociedade, um grupo, uma comunidade. Hoje é muito mais difícil o reconhecimento sem a posse de marcas que te diferenciem, né? Nossa sociedade é uma sociedade que vai ser hierarquizada pelo aquilo que você pode consumir. E aí, eu acho que é uma coisa interessante que você estava falando dos alvos que você pode ter. E eu acho interessante destacar também a mudança assim, que você tem entre a sociedade que você chamaria disciplinar e a sociedade atual, que é a sociedade de controle. Você tem uma diferença assim, você poderia ser feliz a partir do momento em que você adequasse suas ações buscando equilibrar-se, né? Hoje o critério de felicidade acaba sendo as curtidas no Facebook. Então a felicidade depende de você ser um bom empresário de você mesmo, né? Não basta passar as férias na Europa. As pessoas têm que saber disso e têm que curtir e têm que ter inveja de que você passe as suas férias em tal lugar. Não basta mesmo que tenha sido uma bosta, que tenha chovido as férias inteiras, mas na foto você tem que estar legal, né? Todo mundo tem que ter inveja. Pois é, tipo, essa democracia da curtição é um índice bem importante de felicidade hoje em dia. Acho que é bom destacar isso, né? Você é feliz quando você aparece feliz. Então você é um empresário de você mesmo, né? Você o tempo todo está tentando mostrar que você é uma pessoa bem-sucedida. Talvez a gente tenha regredido para uma posição, talvez, onde o social predomina, né? O juízo social predomina, mas relacionado aos prazeres mais baixos, né? Eu acho que o tempo que já tá bom. Você tem alguma coisa que quer colocar para finalizar sobre a felicidade, ou a gente pode encerrar e passar para as indicações? Não, acho que uma coisa para encerrar, talvez, para falar um pouco do Albert Camus, né? Porque o Camus vai ser um autor interessante para pensar a questão da felicidade, porque eu acho que hoje em dia é necessário pensar a felicidade também em termos multiculturais. Sociedades diferentes vão ter felicidades diferentes, né? E o Camus vai começar a pensar a felicidade a partir da ideia de você aceitar a sua incompletude, aceitar que você não vai ter uma felicidade plena, aceitar que você vai sempre ter derrotas, mas você tem que aprender a se erguer dessas derrotas, aceitar o absurdo da existência, né? Ele fala da felicidade como a imagem de Sísifo feliz. Sísifo é condenado a rolar uma pedra eternamente até o topo de uma montanha. Quando ele chega perto do resultado, a pedra rola novamente para o início do pé da montanha. Ele tem que descer e começar o trabalho de novo. Então, aceitar esse tipo de fracasso cotidiano e perceber que isso é uma coisa boa, talvez seja um caminho para alcançar a felicidade. Outra coisa que eu acho interessante seria pensar também, destacar o Spinoza, porque o Spinoza é o primeiro pensador que ele iguala o espírito ao corpo, né? Então, para ele, a felicidade te potencializa e a tristeza diminui sua perfeição. Quando você está feliz, está mais próximo da perfeição, está um grau de perfeição maior.
Você se entristece, você diminui sua perfeição. E a perfectibilidade, aumentar seu grau de perfeição, significa que você é mais capaz de agir. Né? Você ser feliz te torna uma pessoa mais apta a alcançar também mais felicidade. Você é capaz de agir na sociedade de forma mais plena. Eu acho que aí o Spinoza acerta, né? Ele acerta uma coisa que você vai ver no Nietzsche, vai ver em diversos autores. A aceitação da vida e a aceitação do mundo como é. É interessante que até um pouco, a princípio, quando você olha, parece que não encaixa, né? Você falar que a aceitação, ela te dá mais poder para você agir mais. Sim. Parece que se você aceitar, se você parar de dar murro em faca, você vai começar a melhorar, né? Você vai começar a ser mais feliz e ter mais poder de ação. Sim, você olha pro mundo e você vai dizer pra pessoa que você gosta, assim, eu gosto de você porque você existe. Então não te cobra, não tá cobrando da pessoa que ela goste de volta. A simples existência da pessoa te faz bem. Essa seria a perspectiva do Spinoza. A pessoa existe, então tá bom, né? Agora, se você dizer eu te amo, você tá cobrando bastante coisa. Tem que responder. Tem que responder. Se você não responder, fica chato. Ok, vamos encerrar então por hoje e vamos para as indicações então. Indicação de leitura, eu acho que uma boa indicação de leitura seria o livro do Albert Camus, O Mito de Sísifo, porque ele começa com uma questão muito feliz, aquela questão, ele fala que a única questão filosófica que existe é porque não me mato. Aí, bem leve, né, a questão. Mas no final das contas, ele a procura dele é para ver como eu vou conseguir ser feliz. E aí vem aquela frase do Pascal, que eu até falei para você: todos os homens procuram ser felizes, isso não tem exceção. É esse o motivo de todas as ações de todos os homens, inclusive dos que vão se enforcar, inclusive dos que vão se matar. Então, de certa forma, o Camus está falando, olha, todas as pessoas estão tentando ser completas, elas estão tentando se completar, e elas nunca vão conseguir ser completas. Todas as relações amorosas, todas as ideologias políticas sempre vão falhar e a pessoa vai ter que começar novamente. Isso é um absurdo, e viver com o absurdo de forma feliz é o grande desafio. Para ilustrar essa ideia do Camus, é interessante citar uma frase que todo mundo vai conhecer, que é dos Engenheiros do Havaí, que eles pensam isso. Aquela frase acho que é da música Muros e Grades. Viver assim é um absurdo como outro qualquer, como tentar o suicídio ou amar uma mulher. Quem tenta o suicídio acredita na vida após a morte. Quem ama uma mulher como procurando salvação nesse tipo de relação vai se decepcionar. Você vai ter que aprender a refazer esse caminho, refazer essa relação o tempo todo para que você consiga mantê-la, né? Então uma indicação seria esse livro. Aí eu vou indicar também uma música, a música Teorema da Legião Urbana. Reflexão interessante sobre a ideia de felicidade. Teorema, o nome é Enigma Divino, né? Aí se você indica a música, eu acho que é necessário indicar também o filme Teorema do Pasolini. Mas isso aí é bem complicadinho, né? Mas eu acho que aí você indica para as pessoas para elas terem prazeres qualificados. Elas vão atrás se elas quiserem, né? Aí elas vão falar, que chato. Então, esse negócio de filosofia, de cultura, depende da chatice, né? Depende de um nível de chatice. Quem suporta Glauber Rocha é cult. Mas eu acho que quando você pensa na felicidade do Spinoza, eu falei da felicidade do Spinoza, aí você pode ouvir a música A Felicidade, do Marcelo Janesi também. Então, já tem indicações suficientes. Eu coloquei um livro bem pequenininho, que é o Mito de Sísifo, e 2 músicas. Tá bom. Tá ok, vamos encerrando então por hoje. Até a próxima, pessoal. Vamos ver se a gente vai voltar com isso aqui ainda, né? Até mais.